Bom, pessoal, bem-vindos ao Papo com o Investidor. Boa tarde a todos. É, Esse Papo com o Investidor é uma atividade que é realizada pelo Orb for Startups. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Camila Nunes, sou Community Manager aqui do Orb Conecta. E uma das frentes de trabalho nossa é o Hub for Startups, no qual a gente apoia as startups, principalmente aquelas que estão entrando no mercado, a evoluir seus negócios e, claro, conectar com o mercado e com os fundos de investimento e investidores. Então, essa atividade com o Papo do Investidor surgiu muito dessa vontade de conectar vocês e aproximar desses fundos de investimento, desses investidores anjos. E hoje a gente convidou o Ronaldo Barreto para estar aqui presente, ele representa a New Ventures, e o Gabriel Ferreira da Codeste, que é uma startup residente aqui do Orbe, para vir bater esse papo sobre investimento, trazer e compartilhar insights valiosos. E, claro, o Gabriel vai compartilhar como é que está sendo essa experiência de investimento pela New Ventures. Então, fique à vontade, pessoal, para se apresentar. O espaço é de vocês. Gabriel, vou deixar você se apresentar aí primeiro, porque depois eu vou apresentar alguns slides e aí a gente começa a conversa em seguida. Não, perfeito. Obrigado aí pro... Bom, primeiramente, boa tarde. Algumas pessoas do Orbe já me conhecem e já devem ter me visto algumas vezes aí por aí, né? Por dentro aí do espaço, em alguns eventos. Eu sou co-founder e hoje levo como CEO aqui na Codesh. A Codesh é uma startup que nasceu aqui em Belo Horizonte, né? Final de 2019, com uma operação mais forte ali em 2020. A gente está incluído no mercado de HR Tech, né? A gente é uma HR Tech que também está dentro do mundo do desenvolvedor de software, né? Porque a gente é um produto, né? Uma plataforma que faz a avaliação técnica, o assessment ali do profissional de tecnologia, principalmente para ajudar as empresas numa melhor tomada de decisão para funil de contratação, ou até mesmo quando a empresa está fazendo ali na evolução do time de tecnologia para montar planos de carreira. Bom, eu vim do mercado de tecnologia também, fui programador, passei por uma carreira também de produto, né, de product manager, e aí eu e os meus sócios decidimos aí entrar para esse mundo aí do empreendedorismo em 2019. A gente já passou por algumas etapas, inclusive aqui essa de também entrar para Venture Capital. Então, em 2021, a gente foi investido aqui pela New Ventures, né? Pelo Ronaldo e o Reinaldo também, que é a outra pessoa também que está ali à frente do fundo. E é isso, hoje eu vou poder compartilhar com vocês algumas coisas aqui dessa jornada nossa aí de Venture Capital e toda essa experiência aqui com a New Ventures. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Camila, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Sou mineiro de BH, mas estou fora há muitos anos, então a oportunidade de falar com o pessoal de BH, que eu vou de vez em quando, tive aí recentemente, conheci o Orb, que eu não conhecia, muito legal o espaço, e não, mas já sabia da iniciativa mesmo estando fora. Então eu vou apresentar aqui alguns slides, mais para dar uma orientação, explicar um pouquinho da NIL, e depois eu e o Gabriel vamos começar um bate-papo mesmo, e para quem estiver participando, fique à vontade também para fazer pergunta, interromper a hora que quiser, o formato que vocês quiserem. Acho que é algo bem descontraído, um bate-papo mesmo, até porque a gente está com um grupo pequeno, sei que está gravando, então mais gente vai ver depois, mas aproveita a oportunidade aí quem está online para a gente bater um papo. Bom, deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho. Vocês estão vendo aí a minha tela, certo? Bom, Sim, então, Estamos então. sim. basicamente, deixa eu começar apresentando a New Ventures. A New Ventures é um fundo americano, a gente está baseado nos Estados Unidos, e investimos em empresas brasileiras. A gente investe em empresas brasileiras com o objetivo, vocês vão ver um pouquinho a experiência dos sócios, de ajudar essas empresas a falarem o linguajar do Vale do Silício, pensar com o mindset do investidor americano e captar recursos com investidores de fora também, devido à nossa experiência internacional, que eu vou falar logo em seguida.
Apresentando o time dos sócios que tocam a New, somos 3. Vou começar falando do Paul. O Paul é um americano, Paul Bragle. Ele fundou 3 startups e teve 2 exits. O último deles em 2010. Ele foi quando ele fez esse último exit, que ele vendeu a empresa dele, ele montou o primeiro instrumento dele de investimento, que é o Bagel Brothers, com o irmão dele, que também era sócio da empresa, e começou com uma aceleradora primeiro em São Francisco, começou a investir como anjo já nesse período. Um dos primeiros investimentos dele foi no Uber, que ele investiu quando o Uber valia 5 milhões de dólares, o valuation, ou seja, e ele ficou até o IPO, então ele ganhou um dinheirinho aí com o Uber, e de lá para cá ele criou uma lógica. O Paul ele é americano, mas é filho de imigrantes, ele é um cidadão do mundo, e ele começou com uma lógica de criar fundos ao redor do mundo com sócios locais em cada um dos países que ele tem fundo. Então, ele tem um fundo que é a Smoke Ventures, que é no leste europeu, sede na Polônia, com foco no leste europeu. A Golden Gate Ventures, que é com sede em Singapura, com foco no Sudeste Asiático. Tem 2 fundos na África, um na África do Norte, outro na África subsaariana. E tem um fundo que é o único, que é setorial, que é o Sisu, que é um fundo que fica no norte da Europa, foco em games. Todos os outros são fundos agnósticos, investem em startups de tech em vários setores, inclusive a New. Eu vou explicar melhor da New, mas as teses são muito parecidas. Early stage, investe em startups em início de operação ao redor do mundo. O Reinaldo, que é o meu outro sócio que está comigo na operação no dia a dia, como disse o Gabriel, ele fundou 5 startups no Brasil, nos Estados Unidos e na China. Teve 2 exits. Ele foi a primeira geração de brasileiro a levantar dinheiro nos Estados Unidos. Na década de 2000, ele levantou quase 60 milhões de dólares. O maior investidor dele foi a Qualcomm Ventures. Ele também passou e morou na China por um período, e dentro dos Estados Unidos a maior parte do tempo no Vale do Silício, mas também foi empreendedor em residência no MIT, em Boston, morando um ano lá e ajudando os alunos de qualquer curso, graduação, MBA, mestrado, doutorado, a desenvolverem seus projetos de startup. Então, é um cara que já foi advisor, mentor de centenas de startups, já ajudou startup a aplicar para a Y Combinator, que é a maior aceleradora do mundo, lá do Vale do Silício, entre outras coisas. Também escreveu livros na área e gosta de retribuir para o setor. E me apresentando, como já disse, sou mineiro, formei em computação na UFMG, formei e abri startup, quando startup não chamava startup, a gente chamava de empresa, não tinha esse termo ainda. Fui incubado, que nem era acelerado, era incubado na Insoft, que é a incubadora lá da Afonso Pena, que na primeira turma dela, para vocês verem o tanto que eu sou antigo, tive 2 startups nessa época. Depois eu fui para o mundo, elas não deram certo, então são failures, a gente adora todos nós temos, Reinaldo, Paul também, e a gente acha que aprende tanto ou mais com os erros do que com os acertos, então a gente se orgulha disso. E aí eu fui para o mundo corporativo, trabalhei em várias multinacionais, passei por várias grandes empresas, IBM, empresas de telco e outras grandes empresas, e aí voltei para o mundo do empreendedorismo em 2005, quando eu fui um late co-founder de uma startup de Belo Horizonte ainda, que em 2010 ela foi vendida para a Blip, antiga Take Blip, antes dela ser o tamanho monstruoso e com o sucesso todo que ela tem hoje, mas já era uma empresa de sucesso, e ela fez um acqui-hire da nossa empresa. A gente tinha uma equipe de 27 desenvolvedores, eles adquiriram a nossa empresa, que foi investida pelo primeiro fundo de seed money do Brasil, chamava Fundo Novarum, tinha sede no Rio, mas tinha partners em BH, ou seja, eu passei pelo ciclo todo de investimento, de ter
um fundo exigindo informação da gente, enchendo o saco, né, Gabriel? Que às vezes o fundo enche o saco, mas também passei pelo desinvestimento, pelo processo de venda, da negociação, todo o ciclo. E depois dessa venda, tive ainda uma outra mexida, mas fiquei 10 anos no Google. Esses 10 anos no Google foram 6 em São Paulo. Então, estou fora de BH desde 2011. E depois desses 6 anos em São Paulo, eu me mudei aqui para o Canadá, região de Toronto, onde eu moro até hoje, pelo Google ainda. Fiquei no Google aqui no Canadá até 2021, quando eu saí do Google para me juntar a New Ventures. O Paul e o Reinaldo tiveram a ideia. O Reinaldo eu conheço há muitos anos. Ele me chamou para ser um investidor. Eu topei como investidor primeiro, mas o sangue do empreendedorismo voltou a circular na veia. E antes de abrir a New Ventures, em setembro de 2021, eu me juntei o time, a gente abriu o fundo em novembro de 2021. De lá para cá, a gente já investiu em 14 empresas que estão aqui no próximo slide. São 14 empresas, somos agnósticos de setor, ou seja, investimos em startup XXX tech, de qualquer tech, né? Pode ser HR tech, pode ser fintech, pode ser health tech, qualquer dessas siglazinhas que a gente conhece, mas tem algumas condições importantes para a gente que eu vou falar no próximo slide. Falando um pouquinho do que a gente já aprendeu nesse tempo. O tempo não é tão grande assim. A gente investiu em algumas um pouquinho antes de abrir o fundo, que a gente transferiu para o fundo depois. Mas no total são 14. Dessas 14, a gente já teve o que a gente chama de up rounds. Tivemos 5 up rounds. Up rounds, para quem não conhece o termo, desculpem o tanto de inglês, que o mundo de startups, vocês sabem disso, é cheio de termos em inglês. São 5 startups que tiveram rodadas de investimento a valores mais altos do que a gente entrou. O valuation dessas empresas subiram. E a gente se orgulha muito que 4 dessas foram pós a crise, quando começou a ter muita empresa captando a valores mais baixos do que captaram anteriormente, porque o mercado mudou. No nosso caso, a gente conseguiu manter isso. A gente teve esses 5 casos. Desses 5 casos, 4 dessas empresas, incluindo a própria Kodesh, captaram de fundos estrangeiros. A Kodesh é co-investida nossa e da The Venture City, que é um fundo europeu, americano, latino-americano. E a gente tem outras 3 que captaram de fundos gringos, né? A nossa tese é essa, ajudar as startups a captarem de fundos gringos, e a gente está mostrando que isso é possível. Então, outras 3 fizeram isso. E a última das 5 que captou com fundo brasileiro é a rodada mais recente e maior entre as nossas investidas, foi a Exato Digital, que captou com o Bradesco, o fundo de Venture Capital do Bradesco, o InovaBra. Foi a maior rodada até então, mas tivemos outras rodadas de sucesso e com fundos de fora. Esses fundos listados aqui embaixo são fundos ou que investiram em rodadas posteriores que a gente nessas nossas startups, mas a maioria deles são co-investidores. Aí vem um primeiro comentário muito importante, e o Gabriel pode falar sobre isso também. É muito comum para o fundo co-investir com outros fundos, ou porque o tamanho da rodada é maior do que o tamanho do cheque que ele pode dar, ou porque outros fundos chegaram primeiro, ou ainda porque o fundo quer ter vários outros fundos que ajudam a validar o processo. A gente não tem isso como regra. No nosso caso, NIL, a gente pode ser o único investidor, a gente pode ser o que a gente chama de follower, que é o fundo que não lidera o round, e a gente pode ser o fundo que lidera, ou o primeiro que investiu na empresa, ou que setou os termos da rodada, que eu vou falar um pouquinho mais disso também aí no bate-papo com o Gabriel, tá? Bom, indo para o próximo,
e esse é o último, para a gente abrir o bate-papo. Aqui eu queria falar um pouquinho dos critérios do nosso fundo, tá? Não é o critério geral de qualquer fundo, acho que muita gente deve saber disso, mas acho que é legal colocar o que para a gente, pela característica da New Ventures, a gente busca nas startups que a gente vai investir. O mais importante está em primeiro por isso, e não é papo furado, porque tem muita gente que fala que isso é importante, mas na hora do vamos ver, não liga tanto para isso, é o founding team, ou seja, são os fundadores, são sócios que criaram essa startup. Então, para a gente, o nosso foco, como a gente é um fundo, eu esqueci de falar isso, que a gente investe cheques de 50 a 250 mil dólares, tá? Os números são todos em dólares, porque o fundo é americano. A gente entra no que a gente chama de pre-seed, né? Acho que a maioria deve conhecer, tem as fases de investimento. O pre-seed é o primeiro cheque institucional que a empresa recebe, ou junto com anjos ou investidores family and friends, que a gente chama, né, que são os investidores mais próximos, pode ser logo depois deles ou junto deles, e depois vem as outras rodadas, que vem o seed, que é já uma rodada mais profissional, aí vem o Series A, B, C, D, todas as outras rodadas de investimento de fundo. E aqui vem um primeiro senão também dessa história. Todo mundo olha o lado glamouroso de ter um fundo como investidor, mas tudo tem dois lados da moeda, né? Assim, se você tem condição de crescer aceleradamente sem fundo, você não está passando um percentual da sua empresa para terceiro, você não está dividindo num possível lucro futuro, você não está tendo outras pessoas que vão preocupar com o seu negócio, podem ajudar também, mas que vão estar te acompanhando. Mas o mais importante é que uma vez que você começou essa jornada de levantar dinheiro com fundo, teoricamente você só vai parar se sua empresa for vendida ou fizer um IPO, né? Ela abrir ação em bolsa. Enquanto você não tiver isso, você muito provavelmente vai estar sempre captando, porque todo fundo quer que você cresça aceleradamente para retornar o investimento a algumas ordens de grandeza, o valor que ele colocou. Então, foi um parênteses grande para voltar aqui no critério. O nosso primeiro critério é o time. E o que a gente olha no time? Repetindo, são os critérios da NIL, não obrigatoriamente todos os fundos seguem os mesmos critérios. Vários deles são um lugar comum ou mais comum entre os fundos, mas alguns são específicos da gente. A gente é um fundo muito técnico, todos os 3 founders são hoje da área de business, mas têm background técnico, e a gente acredita muito na tese que o co-founder técnico para um fundo que investe em software, como é o nosso caso, é essencial. Então, a gente tem aí uma inteligência de mercado, a sorte do Paul ter outros 6 fundos, que em conjunto tem hoje, contando os nossos investimentos, quase 500 empresas investidas em mais de 10 anos. Ele tem aí um machine learning, por assim dizer, um aprendizado com toda essa base de empresas que você diminui o risco de fracasso se a tecnologia foi desenvolvida não só dentro de casa, mas por alguém que é sócio da empresa, ou seja, ele tem o que a gente chama no termo em inglês aí skin in the game, né? Ele está comprometido até a alma com aquela empresa, ele é sócio, e para uma empresa que o coração dela é tecnologia, a gente acha que isso é muito importante. Então, a gente não investe em empresa que não tem co-founder técnico. Então, de novo, é um critério nosso. Outros fundos podem investir, você pode terceirizar o desenvolvimento para alguém de fora, fazer a tecnologia, começar com um low code, se você não tem um sócio técnico, e depois colocar um sócio técnico, mas para a gente investir, esse sócio técnico tem que estar dentro da empresa. O segundo critério é um critério que pode ser até um pouco cruel, mas é característica do nosso fundo, que é pelo menos um dos sócios, aquele que faz o pitch principalmente, tem que falar inglês. Por que isso? Porque a gente quer, como eu disse no começo, está na nossa tese, ajudar as empresas a captarem de fundos de fora. Então, sem
ser fluente em inglês. No nosso caso, isso é uma condição mínima para a gente investir, tá? O terceiro ponto é uma história dos founders se conhecerem anteriormente. Tiveram uma startup antes juntos e deram certo ou errado, tanto faz, a gente até gosta quando deram errado antes, porque se eles continuam juntos é sinal de resiliência, né, que a parceria funciona mesmo, mas não necessariamente foram sócios, podem ter sido trabalhados junto, foram colegas de faculdade, alguma questão que mostra que aquele relacionamento é um relacionamento duradouro, né? Tem exceção? Tem. Essa já não é uma regra que a gente desclassifica. Pode ser que os dois founders se conheceram num meetup, dentro de um programa de uma aceleradora e tudo, e pode dar super certo. Todos os critérios são para minimizar alguns riscos, tá? Mas esse específico não é um excludente no nosso caso, só é um sinal bom de que aquele projeto tem mais chance de dar certo, porque uma sociedade, uma startup, em início, isso é bom enfatizar, a gente investe bem no início da operação, uma startup que já está madura, que já teve Series A, Series B, que já tem executivos, o co-founder técnico pode não ser tão importante, ela pode ter um CTO contratado altamente qualificado, mas para uma startup em início de operação, a gente acha importante, como acha importante o relacionamento pregresso entre os sócios, tá? A próxima é muito importante. Os fundadores estão fazendo isso pela razão correta, eles estão fazendo porque eles acreditam no negócio, eles têm propósito do que eles estão fazendo, ou eles estão fazendo porque eles acham que startup é um jeito fácil de ganhar dinheiro. Meio lugar comum essa frase, mas quase sempre, quando o propósito principal dos founders é ficar rico, não é um bom sinal. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas tem que ter um outro propósito. O cara quer mudar uma área de negócio dele, ele viu um problema que ele acha que ele pode ajudar a resolver, isso vai melhorar a vida das pessoas, qualquer que seja o motivo. Pode ser até um motivo meio mesquinho. A gente gosta de dar um exemplo que não temos no nosso portfólio, mas que poderia ser o cara que quer provar para o pai rico que ele consegue fazer algo sozinho sem a ajuda do pai. É um propósito. Então, só para não falar que são só motivos nobres, apesar desse também ser, de certa forma, nobre. O próximo é focado em produto. A gente acredita muito, como investimos em tech, que o produto tem que ser com diferenciais, tem que ser escalável, uma série de outras coisas que eu vou falar para frente. O próximo é muito importante, a capacidade de levantar dinheiro e a capacidade de contratar. Tem alguns fundos em estágios posteriores ao nosso, fundos de primeira linha brasileira, que eles, ao investirem na startup, eles não só querem conhecer os sócios, como conhecer os 50 primeiros, ou 5 primeiros contratados, por exemplo, e faz reunião com eles, porque a capacidade de contratar é muito importante numa startup desde o início da operação. Visão audaciosa, né? A tradução do bold aí, uma visão grandiosa, e clareza de pensamento. Sabe exatamente o que quer, o que está procurando. E esse último é um item que a gente acrescentou quando o Gabriel entrou, a gente não tinha esse item no critério, porque o Gen AI, a inteligência artificial generativa não estava tão na moda, mas hoje a gente acredita que isso está mudando tanto a realidade que mesmo que a empresa não tenha isso como core, como principal, ela vai ter que usar de alguma forma, ela vai ter que usar para reduzir custo de desenvolvimento, para falar com os clientes, e a gente acha que hoje já é essencial para uma startup estar fazendo alguma coisa relacionada à inteligência artificial. Mas também muito cuidado, e essa é uma dica que eu dou para todo mundo, para não incluir isso como buzzword, para não incluir isso só para falar que você tem, porque o fundo, principalmente o fundo que tem conhecimento técnico, vai perceber que aquilo é só papo furado.
Então, se você ainda não aplica, seja transparente também, explique os motivos. Mas se você já aplica de alguma forma, esteja preparado para ser questionado, porque senão fica parecendo, pô, todo mundo está falando que tem AI, eu vou falar que tem AI também e vou incluir no meu discurso. O próximo ponto, que é o de escalabilidade, vou ser mais breve nos próximos, esse eu fui muito no detalhe, porque, como eu disse, para a gente é o mais importante, mas o escalabilidade é que todo fundo vai buscar, ou seja, é a capacidade de crescer aceleradamente, do seu negócio escalar, sem você escalar custos na mesma proporção de que você está escalando receita. Então, resumindo, é isso que o fundo busca, que sua empresa tenha a capacidade de crescer rapidamente, automatizar processos, automatizar uma série de funções para que esse crescimento não implique que você vai aumentar seus custos na mesma proporção. Então, isso é bem básico e todo fundo busca nas startups que investem. Repetibilidade, desculpa, do modelo de negócios é a capacidade de não só escalar, mas também de atender o mercado sem grandes customizações, com capacidade de reduzir custo, de aquisição de cliente. Isso aí é bem comum, também não vou entrar muito no detalhe, a gente pode discutir depois mais na frente, mais no detalhe. E o uniqueness aí, ou que a sua solução é única, ou única nada é, né? Todo mundo tem concorrentes e tudo, mas que ela tem diferenciais. Então, a gente faz algumas perguntas que são bem pertinentes para entender isso. Uma delas é por que agora? E isso é muito importante em startup, porque startup timing é tudo. Se você lança seu produto antes do mercado estar pronto para ele, ou depois, você vai ter perdido a hora certa de entrar no mercado. Então a gente quer entender o porquê agora. Então, teve startup nossa que a gente investiu há 1 ano e meio, que o porquê agora é porque o Pix estava totalmente difundido e o tipo de modelo de negócio deles usava Pix no caso deles, era até para retornar dinheiro para os clientes. Outras startups, o momento era agora porque a tecnologia estava madura o suficiente. Então, depende, pode ser uma mudança cultural. Tem muita startup, principalmente nos nossos primeiros investimentos, que tinha a ver com pós-pandemia, né? As mudanças culturais que o pós-pandemia trouxe, e por aí vai. Tá? Então, isso é muito importante para a gente. Essa outra pergunta é bem interessante. Se você deixar de existir, se a sua empresa deixar de existir, seus clientes vão ficar desesperados ou seus clientes vão achar uma solução muito fácil? Isso aí é um indicativo de que seu negócio está meio no que se chama de oceano vermelho, se ele achar muito fácil, ou que você tem alguma coisa que é diferencial de verdade para aquele cliente. Tá? E a outra, de novo, tem a ver com o propósito lá do começo, se a sua empresa vai fazer alguma diferença para a sociedade. Tá? A diferença não necessariamente é uma diferença aí de ganhos sociais, ou ESG, que todo mundo ouve, mas que ela cause algum impacto, que transforme algum processo, que ajude a empresa, o mercado a melhorar. Por exemplo, tem uma empresa nossa, investida nossa de logística, que ela reduz custo de frete ao mesmo tempo que reduz emissão de carbono, porque utiliza os caminhões vazios voltando de uma empresa para outra e enchendo de carga. Parece simples, mas é super complexo. E ela tem, para dar um exemplo de benefício para a sociedade, além da benefício para a própria empresa e para os investidores. Tá? Bom, era isso. Aqui está o meu e-mail, para quem no fim eu posso repetir, mas é muito fácil, ronaldo@new.ventures. Se alguém quiser fazer perguntas, eu vou conversar agora com o Gabriel, mas depois, se alguém quiser apresentar a empresa, fazer pergunta, etc., pode me mandar que a gente conversa depois dessa apresentação. Bom, terminado essa fase,
vou começar, já que eu estou com a palavra, vou começar fazendo uma pergunta para o Gabriel. A gente não combinou, tá? A gente tem aquelas apresentações muito combinadinhas, a gente quis fazer o mais natural possível mesmo. Tô na É, fogueira aqui, né? na fogueira total, e vice-versa. Ele vai fazer para mim e vocês fiquem à vontade para perguntar também. Então, Gabriel, para começar, botando um pouco na fogueira, fala aí, você que já é investido por um fundo de venture capital, ainda na fase inicial, primeiros investidores, mas o que você vê de vantagem e desvantagem aí? O que você fala, putz, para que eu fui arrumar investidor de um lado e do outro lado, putz, esses caras estão me ajudando ou não? Mas é para ser sincero, não só porque eu estou aqui, é para falar realmente o que você acha. Não, boa. É, vamos lá. Assim, até para contextualizar, né, quando a gente foi investido, você até comentou ali, né, que a gente. Acho que a gente foi a primeira investida da Anil no Brasil, né? Não foi? Acho Foi, que foi. É. foi a primeira. Acho que quando eu conheci o Reinaldo lá, a gente começou essa negociação. E aí depois a gente até fez a transferência lá, né? Depois a gente pode até falar do formato de investimento, que eu acho que é um bom ponto para o pessoal entender. Mas a gente vinha de um histórico que a gente não tinha investidor ainda, né? Então a gente estava bootstrap, né? Então a gente tinha começado a empresa ali final de 2019 com os primeiros early adopters. Aí 2020 a gente rodou nosso primeiro ano como startup 100% com as próprias pernas, né? Então, ali sempre no 0 a 0, né? Então, faturava, aí pagava as contas, sobrava um pouquinho e reinvestia no produto. Estava muito nesse cenário, assim, né? A gente até começou, a gente, assim, por conta de programa de aceleração que eu participei anteriormente, tinha visto alguma coisa sobre Venture Capital, mas nunca foi eu não tinha colocado ainda como uma grande prioridade, assim, né? Eu ainda sempre achava que isso ia trazer mais desvantagens do que vantagem, né? Que todo mundo às vezes pensa isso, né? Que vou vender uma porcentagem da minha empresa aqui, eu vou ser menos dono, né? Do que eu vou conseguir controlar menos o meu negócio. Eu tinha muito uma visão que estava indo mais para esse cenário, principalmente quando eu comecei a conversar com alguns outros VCs aqui no Brasil, assim, que começaram a me abordar, eu não estava entendendo tanto a tese ainda, talvez por falta de conhecimento meu. E aí, depois que eu conheci a NIO, comecei a entender a tese para ver aonde que a gente chegaria com isso. Mas o que eu posso adiantar, né, quando a gente foi investido em 2021, né, o que vantagens assim do que comecei a entender essa dinâmica, né, do equity, né, do poder de você trazer alguém para dentro do seu cap table, né, um fundo institucional, né, que você não traz somente o dinheiro, que eu acho que é a primeira coisa que ficava muito à tona assim para a gente, porque dinheiro, assim, no caso na época que a gente já estava fazendo, a gente estava ali num cash flow positivo, né, então a gente gerava caixa, reinvestia, mas sempre muito pé no chão. Mas a primeira coisa que a gente estava olhando também era essa parte do dinheiro, mas a gente começou a entender, principalmente depois que a gente foi investido, que não é só pelo dinheiro, né? Só por vender a porcentagem da sua empresa. A gente começou a entender também o quanto que o histórico das pessoas que já estão do outro lado, né? Principalmente ali dos partners, no caso aí do Reinaldo, o Paul, o Ronaldo também, que a gente conheceu um pouco depois ali, o quanto que isso começou a pesar para a gente e começou a se transformar ali numa evolução da empresa, né? Então, assim, o dinheiro, beleza, ele entra, você começa a reinvestir ali nas suas estratégias do use of proceeds, né? Você vai investir em growth, vai investir mais em produto, mas o que é mais legal é você trazer essa expertise, né? Você trazer, por exemplo, pessoas que eu acho muito bom hoje para a gente, assim, acho que até já falei isso com o Ronaldo algumas vezes, que é essa questão de você trazer um fundo que tem muito essa pegada de são pessoas que já foram founders também, né? Que já vivenciaram isso, né? Já tiveram startup, já fizeram o exit, já vendeu, já deu certo, já deu errado. E com essa bagagem também tem muito relacionamento, né? Que eu acho que é uma coisa muito legal que a gente foi começar a usar isso depois de um tempo também e até hoje para a gente é muito interessante, que são as conexões, né? Tanto conexões com os outros fundos, né? Igual a gente foi investido depois para a The Venture City, que foi por intermediação da própria New Ventures também, né? Foi uma conexão. E também por conta de clientes, né? A gente depois conseguiu clientes grandes e coisas que a gente conquistou na nossa história também, que é sempre o fundo estar tá ali próximo, nem que seja para indicação, para abrir aquela porta, ou também para ajudar em alguma coisa. Pô, tô quase fechando o contrato, mas tem uma coisa aqui que
eu acho que não sei cobrar desse jeito, não sei que esse tamanho desse cliente aqui. Tem alguém dentro do fundo, às vezes até o próprio Ronaldo ali, ou alguém sempre trouxe para a gente uma visão bem legal. E é muito sobre isso, viu? Acho que, assim, o que mudou, né? O que efetivamente para a gente é uma grande vantagem, e o que mudou, né? Fez a gente ser mais uma startup ser investida, a gente buscar evoluir agora para trazer outros parceiros também para entrar, para investir na gente, a gente continuar a nossa tese e o nosso crescimento. A gente sempre, e foi um aprendizado, a gente aprendeu isso, né? De olhar não só por quanto que a gente precisa na rodada, né? Preciso de R$ 1 milhão, preciso de dois, mas o quanto que eu preciso de apoio aqui para destravar algumas coisas, talvez desbloquear alguma porta, talvez aquele fundo que entre com pessoas que têm uma expertise que já foram founders, enfim, eu acho que também depende da fase que está entrando, e é uma fase muito boa, né? Que o pessoal da New entra, que é quando você está também descobrindo, né? Você não ainda passou por um cheques grande, você não entrou num fundo que é, sei lá, um private equity, ou então um banco, um grande banco que investiu em você. Então você está aprendendo ainda muitas dinâmicas de mercado, está ali provando o product market fit da empresa. Eu acho, assim, eu acho que é uma coisa que foi um mega diferencial, e até hoje para a gente assim, no nosso histórico, o quanto que isso agregou para a gente. Falei bem, Ronaldo? Acho que. Não, porque você não falou mal, você não falou o lado ruim. O que tem de ruim? O que você viu que... Cara, não, aí não, assim, Tô brincando, não você falou tem. muito bem, mas faltou, assim, tipo assim, o que mudou, por exemplo? Vou dar um exemplo que eu sei que é verdade, foi para mim quando eu fui investido. Você não tem mais, você continua sendo o dono e tomando as decisões, mas você tem sócios, né? É óbvio, e isso eu acho que é muito importante para todo mundo que está no call. Depende do estilo do fundo e da fase e como ele entra no seu cap table, que eu vou falar um pouquinho disso que o Gabriel pediu para eu falar, mas ele vai ter mais ou menos influência no seu dia a dia. Se você tiver, por exemplo, um conselho, um fundo que entra e quer ter um conselho deliberativo, esse cara vai interferir mais no seu dia a dia. A New, especificamente, a gente acredita que no early stage, nas startups que estão começando, a interferência tem que ser muito pouca na operação, porque o cara está tendo que ir para a rua vender, ele não provou ainda nem o product market fit, e você não pode tirar tempo dele de operação para ele gerar relatório complexo, para ficar fazendo reunião que não seja do dia a dia de produtividade. Por outro lado, o mínimo de feedback você tem que dar, né? No nosso caso específico, funciona diferente de empresa a empresa que a gente investe, mas no caso, por exemplo, da Kodesh, o Gabriel e o Gleidson, que são os dois sócios, eles mandam para a gente um relatório mensal. Na verdade, o deles é até online e muito sofisticado, mas a gente pode acessar, mas está lá disponível para a gente mensalmente com uma série de informações que nos ajudam a entender onde o negócio dele está. Além disso, a gente faz muita reunião ad hoc, a gente faz um papo, no nosso caso também um papo mensal, mas a gente faz reunião ad hoc. Por exemplo, eles estão no momento, por exemplo, vou até citar sem entrar muito no detalhe, eles estão numa negociação com clientes de grande porte, empresas maiores do que até então eles estavam negociando, e a gente trocou uma ideia. Eu, por exemplo, trabalhei em grande empresa, B2B, e falando com grande empresa, a gente bateu um papo sobre isso. Para ajudar no processo, a venda é mais longa, mais demorada do que de uma empresa de médio e pequeno porte. Você tem que ver quem são os decisores, saber quem são as pessoas que podem estar interessadas em soluções de concorrentes, e saber julgar uma venda complexa que o Gabriel não tinha tanta experiência assim ainda com esse perfil de cliente. Então, a gente tenta ajudar nessas horas. E ainda nesse exemplo, outra característica nossa, que nem todo fundo tem igual, a gente, por ser um fundo relativamente pequeno, a gente tem um pool de mentores que nos ajudam, pessoas que querem aí retribuir para o mercado
E nesse caso específico também, a gente apresentou um executivo de grande empresa com muita experiência em empresa de grande porte para bater um papo com o Gabriel e time sobre esses processos mais complexos de venda. Mas eles também não ficou esperando a gente fazer isso, que é outra coisa legal que eles fizeram. Eles entraram na Endeavor, e no programa Scale Up da Endeavor, né, Gabriel? Falei o nome certo do programa, é Tá esse certo, mesmo, tá né? certo. Uhum. E o próprio programa da Endeavor apresentou-os para outros mentores tão ou mais experientes em áreas similares ou em paralelo do que a gente, que também estão ajudando eles a desbravarem esse mundo que era novo para eles, que já não é tão novo assim. Em breve teremos bons resultados dessa jornada nesse perfil de cliente, tá? Então, para falar um pouquinho sobre isso. Bom, Legal. você quer complementar alguma coisa ou você quer fazer alguma pergunta e depois ver se o pessoal quer perguntar também? Fica a seu critério, né, Gabriel? Não, primeiro dá para complementar e depois eu tenho uma pergunta, mas é muito no que você tinha falado dessa parte dos reports e tudo, né? Hoje, assim, eu costumo dizer que isso é a parte. Talvez muita gente vai ficar, às vezes, assustado com isso, né? Porque levava de um jeito mais freestyle, né? Ah, vou fazendo aqui as métricas, eu vou fazendo acompanhamento, às vezes pega lá quanto que tá vendendo e vai fazendo tudo. E não tem. E você, entre os sócios, já tem uma dinâmica de ver aquilo ali no dia a dia, né? Você, às vezes, igual eu e o Gleice, também tem o Cristiano, que é o nosso CTO, a gente já tem algumas dinâmicas ali que está todo o tempo vendo isso, né? A gente tem os relatórios internos, antes também, né? Antes da gente ser investido, já fazia um pouco disso, olhando as planilhas, acompanhando. Então, esses dados já estão no nosso dia, já estavam no nosso dia a dia, mas quando entra um investidor, acaba que você também, como o Ronaldo falou, né? Eles também se tornam um sócio. Talvez assim, igual nesse caso aqui, né? Menos high touch, né? Eles estão mais distantes, são mais. A gente consegue ter esses touches específicos com eles, mas aí começa a entrar essa organização, né? Como é que eu formato esse dado até para fazer bom uso dele e até para uma eventual, assim, mesmo que a gente tenha esse dashboard hoje que o Ronaldo pode, em real time, clicar lá, abrir e ver todos os dados do que como está o nosso negócio hoje, ou os outros investidores também têm. Mas o detalhe é que como que a gente formata isso para ficar nesse. Assim, a gente chegou num consenso hoje do que é esse formato e até para ficar objetivo, né? Para a gente aproveitar melhor essas chamadas. Então, quando a gente tem um touch ali, uma vez ao mês, ou então pontualmente, que a gente precisa de alguma ajuda, a gente já até consegue disponibilizar antes esse material, ou já consegue ir específico. Olha, nós vamos falar hoje sobre, sei lá, o churn da empresa. Por que o churn está aumentando aqui, está tendo esse problema, a gente está precisando de uma ajuda. E aí o dado já está lá plotado, está atualizado. E isso é legal, né? Porque acaba que você começa a ter um certo hábito de ser recorrentemente deixar isso pronto, bem feito, para que esse outro sócio seu que não está com você no dia a dia, né, não está hands-on ali, vendendo com você, programando com você, atendendo o cliente junto com você, mas que ele também tenha consciência de para onde que o negócio está sendo direcionado, ou se ele está tendo com algum problema, onde que está tendo o problema. Então, eu costumo chamar de problema bom, porque você acaba tendo que se tornar mais organizado, e acaba que isso reflete outras coisas, né? Depois isso começou a virar até um hábito nosso para, hoje, sei lá, se for levantar uma nova rodada de investimento, acho que eu já até comentei isso com o Ronaldo também, alguns outros fundos, né? Eles acabam até se surpreendendo, né? Porque quando a gente já manda o material, às vezes você manda o deck, aí às vezes o cara tá esperando um e-mail para ele voltar para você para falar, agora me manda aí o seu faturamento dos últimos 12 meses, não sei o quê, um monte de informaçãozinha extra, a gente já tem lá um dashboard. Isso porque é aprendizado, né? Porque pelo fato da gente ter sido investido antes e como que isso foi sendo formatado até aqui, hoje ficou mais claro para a gente o que a gente tem que deixar para o investidor, aonde que isso brilha os olhos, aonde que isso linka com o storytelling também que está no pitch, né? Para o cara ver que, pô, ele está falando sobre isso no pitch, e na hora que eu vou nos reports dele, essa métrica também está lá em evidência. São coisas que, além de, beleza, você pode fazer cursos, pode fazer muita coisa de mercado, mas quando você tem um investidor junto contigo e ele começa a ver que o que é importante para ele estar vendo e que provavelmente os outros investidores também vão estar olhando na companhia, assim, é muito legal, é muito organizado,
dá um pouco de trabalho, né? Porque às vezes você ainda está ali no começo da operação, muito hands-on, e aí tem que desdobrar um tempo também para poder fazer isso, mas depois vira uma feature, assim, uma coisa que você vai dando manutenção, vai pegando feedback, é um eterno MVP também, porque sempre muda, né? Igual o Ronaldo também estava comentando aqui que a gente está numa jornada de transição de cliente, né? Está mudando o ICP, né? O público-alvo da empresa, que até então a gente atendia muito startup, está começando a atender muita grande empresa, com muita grande empresa entrando, algumas métricas também mudam, né? Então a gente está começando a ver que nos reports, até para conversar com os novos investidores, para fazer follows ali, e essas métricas que a gente tem que plotar, tem que começar a trazer coisas novas. E é isso, assim, eu acho que também a visão, né? Algumas coisas já eram prévias, que a gente já conversava com o Ronaldo, ele já estava trazendo, olha, a grande empresa quer ver isso aqui, quer ver tal coisa, você vai ter que calcular aqui em algum momento alguma coisa ligada ao ROI, porque o cara tem que ver isso lá na frente. E aí você vai ter que plotar isso também num gráfico para o investidor também ver o quanto que de impacto você está gerando para essas grandes empresas aqui. Então, é um eterno aprendizado também aí nesse Gabriel, deixa eu fluxo. complementar bem rapidinho, e aí você faz a sua pergunta. Um ponto que quando você falou aí, eu acho que precisa deixar bem claro do caso da NIL. A gente brinca que a gente é low touch, high availability, ou seja, a gente enche pouco o saco pedindo informação, mas a gente está sempre disponível se precisa da nossa ajuda. Essa é a nossa diretriz aqui na NIL. E quando eu falo que nessa etapa, startup que ainda está em início de operação ou que ainda está na fase de seed, até o Series A, eu acho que isso também ainda é válido, mas no Series A já começa a mudar. Quando eu falo que a gente acha que o fundo não tem que entrar muito na gestão, isso vai mudando quando a empresa vai crescendo. Os fundos que entram no Series A, B, C, eles vão querer ter assento em conselho, eles vão querer que a empresa tenha governança corporativa. Cada vez que ela está maior, maior tem que ser o controle e o direcionamento. Então, deixando bem claro, nós estamos falando para a empresa em início de operação ou com 1, 2 anos, que ainda está provando o Product Market Fit, que ainda não atingiu talvez o crescimento tão gigantesco assim que justifique cheques maiores, tá? Então, só para deixar bem claro esse ponto. Não é que a gente é contra ter controle, a gente é contra controle exagerado em startup que tem outros problemas mais urgentes para resolver na fase inicial, né? Bom, então deixa você fazer sua pergunta, que senão a gente só fica falando Não, sobre esse tema. não, legal. Assim, até para pegar aquele contexto lá do tipo, formato que vocês fazem de investimento, até vai perguntar se não mudou isso, né? Porque hoje, assim, acho que muita gente aqui no Brasil está muito habituado com o mútuo, né? O mútuo conversível e tudo, e vocês investem lá no Safe, né? Que é o Safe lá da Y Combinator, o mesmo formato que a Y Combinator investe lá nos Estados Unidos. E aí tem essa questão de, por exemplo, hoje também, né? O pessoal também está tendo conhecimento. Lá na época a gente teve que fazer essa transição também de ter a empresa nos Estados Unidos, a gente teve que montar lá uma empresa em Delaware, hoje a gente tem aquela em Cayman também. Acho que até para entender o porquê, né? Eu acho que é Tá. bom passar sobre isso e se vocês mantêm esse mesmo formato, por que ele é Uhum. válido ainda, mesmo a gente sendo uma empresa brasileira, vocês um fundo americano investir nessa estrutura Estados Unidos e que acaba também refletindo no Brasil aqui. É, e como que isso Excelente. é uma vantagem, né? Excelente pergunta. Bom, deixa eu explicar aí, eu vou tentar explicar alguns conceitos para o pessoal, porque são coisas, para muita gente eu sei que são coisas novas, mas assim, a resposta curta para o que você perguntou o nosso fundo é um fundo americano que quer ajudar a captar próximas rodadas de fundos de fora, principalmente americanos, principalmente do Vale do Silício. Por isso, a gente tem uma série de pré-condições que outros fundos que estão preocupados mais com a captação dentro do Brasil não têm, tá? Então, vamos lá. O nosso fundo, por ser um fundo americano, ele é um fundo que segue a regulamentação do SEC, que é a entidade americana que regulamenta o fundo, enquanto os fundos brasileiros seguem a regulamentação da CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que regulam as regras de funcionamento do fundo. Então, esse é o primeiro senão. O nosso fundo não é o que a maioria dos fundos brasileiros fazem, por não sermos um fundo brasileiro. Então,
Basicamente, nos fundos brasileiros, um modelo ainda muito comum, talvez o mais comum para early stage, modelo de investimento, é utilizando o mútuo conversível. Não sei se a maioria de vocês conhecem o que é isso. É um contrato entre as partes. O investidor não entra no cap table da empresa nesse momento, ou seja, ele não se torna sócio de verdade. Ele tem o direito de converter, por isso que é mútuo conversível, de converter aquele dinheiro que ele está dando para a empresa, ele pode, ao final do período do contrato, o contrato pode ter algumas variações, ele pode transformar em participação da empresa conforme o pré-combinado naquele contrato de mútuo conversível. Então, dando um exemplo hipotético aqui, a empresa está levantando R$1 milhão e a empresa negociou que naquele momento do investimento, aquilo equivaleria a 10% da empresa, ou seja, o valuation, o valor da empresa após o dinheiro, que é o post-money, seria de 10 milhões de reais. Então, no contrato de mútuo, coloca lá que esse dinheiro vai ser o equivalente, esse 1 milhão vai ser dado, dá o direito ao fundo, ao final de um período, ou condições, pode ter vários detalhes, ele vai entrar como sócio da empresa, diluindo os sócios atuais em 10% e ficando com 10% da empresa. Tá? Então, esse é o modelo mais comum para early stage, para seed, pre-seed, anjos, utilizam isso muito no Brasil. Tá? Nos Estados Unidos, a Y Combinator, que é a maior aceleradora do mundo, que tem sucessos gigantes, aí está na boca de todo mundo recente, porque um dos sócios casou, o brasileiro mais bem sucedido que passou pela Y Combinator são os 2 sócios da Brex, que levantou dinheiro lá nos Estados Unidos. Quando o Y Combinator começou o modelo de aceleração deles, que tinha muita inovação, foi um pioneiro nesse mundo, e é o maior dos Estados Unidos, eles criaram, em 2013, se não me engano, esse contrato que chama SAFE, que quer dizer Simple Agreement for Future Equity, que, para simplificar, é uma evolução de um... eu vi que o Gabriel compartilhou onde estão os documentos. Obrigado, Gabriel, com o link da Y Combinator. Esse documento ele é de certa forma, uma evolução do mútuo conversível. E para simplificar, o mútuo, eu esqueci de contar, o mútuo tem na cláusula de execução dele uma condição que se ao fim daquele período ou de qualquer outro momento, ou milestone que a empresa tenha no contrato, o investidor pode decidir o seguinte: olha, eu não vou querer a participação da empresa, porque eu acho que por algum motivo não quero, mas eu quero que você me pague de volta o dinheiro que aí virou uma espécie de empréstimo com juros, com o que for combinado em contrato. Tá? Uma diferença básica do SAFE é que o SAFE não tem isso. O SAFE tem a mesma condição de entrar no cap table só num momento futuro, só que o momento futuro que tem no SAFE padrão é um evento de liquidez. O que é o evento de liquidez? É um fundo maior, está entrando no cap table da sua empresa, lá no Series A, por exemplo, está entrando com equity, ou seja, ele está virando sócio da empresa, e quando ele faz isso, todo mundo que tem SAFE é convertido para participação na empresa no momento anterior a ele entrar, para ser exato. Então, o SAFE é um documento simples, ele tem 6 páginas, ele é copyrighted da Y Combinator, ele tem o símbolo da Y Combinator, então a gente fala que qualquer outro que tem alteração em cláusula, ele não é um SAFE, ele é um SAFE-like, tá? Ou pode acontecer, por exemplo, tem empresas que a gente investiu, não é o caso da Kodesh, mas tem empresas que a gente investiu, co-investiu com fundos brasileiros regulados pela CVM. Os fundos brasileiros, eles têm algumas cláusulas que eles têm que botar em contrato, porque a lei brasileira exige que eles tenham alguns controles das startups que eles investem. Então, para as empresas que a gente investiu, que tinham SAFE, ela tem um aditivo a esse SAFE com algumas cláusulas especiais que são aceitas pela CVM.
tá? Então, só para explicar, não sei se eu estou complicando demais ao invés de simplificar. Mas o SAFE basicamente é uma evolução do mútuo. E qual é a vantagem dele? Por ele ser um documento muito simples e que ele protege os acionistas, protege os investidores de forma muito simplificada e ele é muito fácil de fazer due diligence. Então, esse é o principal motivo, que é o seguinte: o próximo fundo que entrar na próxima rodada, como ele é um documento muito padrão, não vai gastar toneladas de dinheiro com advogados, não vai ter cláusula escondida nenhuma que pode prejudicar a próxima rodada. Então, a gente gosta de investir no SAFE porque ele facilita a próxima rodada. Então, essa é a nossa visão. Tá? Outros fundos pensam diferente, usam outros instrumentos. Essa é a visão da NIL. O SAFE, propriamente dito, eu posso falar aqui que muitos de vocês devem conhecer, ele não existe no Brasil, porque o Brasil, a legislação é diferente, o modelo que é exatamente o SAFE não pode existir naquele formato exato no Brasil. Mas, recentemente, a Latitude, eu não sei quanto de vocês conhecem a Latitude, lá de São Paulo, a Latitude criou um modelo parecido de SAFE para o Brasil. Não só ela, tem outras empresas fazendo isso. Estou falando dela porque o dela eu conheço e vi o documento. Que é muito parecido e pode ser usado de acordo com a legislação brasileira. Tá? Então, para tentar copiar esse modelo. Tá? Para deixar. O Gabriel botou o link aí também, que é o misto, né? Que é o nome do documento que eles criaram. Tá? Falando só um pouquinho mais, entrando nos detalhes de estrutura lá fora, os unicórnios brasileiros, a maioria deles, incluindo o Nubank e outros, eu não tenho certeza absoluta do modelo exato, mas a maioria dessas empresas, quando chega numa determinada fase, ela abre uma estrutura fora do Brasil, que geralmente é proprietária da empresa brasileira. Um dos motivos é porque vários fundos estrangeiros preferem essa estrutura, investir nessa estrutura. Então, de novo, o modelo que a gente usa de investimento fora, ele é preparando para rodadas futuras. A empresa vai estar mais preparada para fundos gringos investirem nelas. De novo, não é melhor ou pior solução. É o caminho que a New Ventures e as investidas da New Ventures buscam, é esse de investidores estrangeiros que gostam dessas estruturas lá fora. Tá? Não sei se eu respondi, Gabriel, mas mais ou menos é isso. Então, continuamos com o mesmo modelo que vocês entraram e todos, é muito comum, grandes fundos brasileiros, primeira linha, como Cassec, Monax e vários outros, seguem uma estrutura similar nas rodadas posteriores, e os fundos gringos que investem no Brasil, Sequoia, A16Z e outros, investem em estrutura similar. Então, pensando nesses caras grandões, a gente é pequenininho, mas a gente quer que nossas startups no futuro levantem com esses caras, que a gente segue essa estrutura. Tá? Bom, legal. Aí tem essa questão da facilidade, é bem isso mesmo, porque depois que a gente foi investido na The Venture Seed, mesmo formato, né, eles também seguem, por ser um fundo lá, né, espanhol, Miami lá, eles já trabalhavam também com o formato do Safe, e é muito isso, né, não precisa ficar envolvendo jurídico demais, é um negócio muito clean ali, que você, olha, é a mesma coisa, já tem o termo da NIL aí, a gente vai para um valuation acima, mesma coisa, né? O safe tá aqui o padrão mesmo, sem nenhuma alteração. E aí você só verifica lá se realmente não tem nenhuma alteração. É a questão de assinar, né? Ou se tiver alguma diligência ali agregada ali, vai ser bem, bem pouca mesmo, porque se for diligência no termo da última rodada, é um termo muito simples, talvez a diligência ela entra mais sobre produto, receita, enfim, acho que são outros detalhes aí que não é mais sobre os outros investidores que estão no cap table lá da startup, que eu acho que é onde dá muito problema, né? Então eu já tive experiência de conversar com outros founders também, dentro da Endeavor ou dentro de outros lugares que eu já tive algum relacionamento, e eu vejo que esse
problema do cap table é uma coisa que assim é muito constante, né? Tem uma galera que às vezes criou algum contrato, personalizou demais, investiu, né, entre aspas, no jurídico para criar várias camadas ali de cláusulas de proteção. Só que a mais para frente, sempre quando vai entrar um novo fundo, essas cláusulas de proteção sempre é um problema para fazer uma diligência ali genuína sobre aquilo, e como que aquilo pode afetar a companhia daqui 5, 10 anos, enfim. Porque muitas vezes está pensando nisso, está pensando no agora, mas, cara, às vezes 5, 10 anos, alguma coisa ainda vai estar ali no seu cap table ali que pode estar contribuindo para na verdade, um mau acordo que pode estar refletindo lá no futuro lá. Então, é uma coisa que já achou bem legal esse negócio do safe. Quando a gente descobriu, a gente não conhecia, confesso que quando a gente conheceu a Nil também, foi bem novo pra gente. Aí, basicamente, até deixei os links aqui, porque para estudar sobre o Safe também é muito simples. Basta você entrar nesse link aí, ver os templates, a documentação, você vai ver vários vídeos na internet. A própria Y Combinator também, a YC, tem uns vídeos no YouTube que explica muito bem como que funciona, né, de forma mais detalhada ali, em várias situações. E para a gente foi isso. Eu acho que foi um processo bem clean. E quando o próximo fundo entrou também, entrou nesse formato, ajudou. Depois que a gente voltou a conversar com outros investidores no futuro, praticamente todos eles também entram nessa estrutura, né? Eles conversam, eles perguntam o quanto que a empresa já está preparada para ir para esse formato, até porque a gente ainda não chegou nesse lado do Series A ali, né? Que ainda vai entrar o fundo institucional ali, a gente está se preparando para isso. Deixa eu fazer dois comentários que eu acho que é legal. A gente teve das nossas investidas que eu falei que 5 já levantaram up rounds, uma é a Kodesh, que levantou o valuation mais alto do que a gente entrou, né? Deixando bem claro para todo mundo, a gente entrou, ela valia X, o fundo que entrou depois do Venture C, o valuation já tinha subido, a empresa tinha crescido, feito evoluções e eles entraram no outro valuation. Mas eles entraram no mesmo documento safe, porque a gente ainda está em rodadas pré a etapa que normalmente é o Series A, isso varia, tá? E aí a gente teve uma investida nossa que ela teve um sidão, que a gente brinca, é uma rodada seed de valor muito mais alto, e nessa o investidor que entrou quis já entrar no cap table. Então a gente já executou a próxima etapa, que é a gente entrar em uma investida nossa no cap table também. Então a gente já está vivendo o ciclo todo, apesar do fundo ser novo, a gente sabe como é que isso evolui e o tanto que facilitou a negociação com esse fundo novo. O outro lado da moeda, para deixar claro, e aí eu queria dar uns comentários que é muito importante, eu na minha startup, meus sócios nas startups, a gente cometeu uma série de erros, entre aspas, porque o mundo real só tem empreendedor, ou a maioria aqui eu creio que são empreendedores, é que a vida é muito mais difícil do que o sonho do VC de fazer tudo certinho, igual o VC fala que é o caminho. Então, lá atrás você precisou levantar dinheiro com um anjo que é um amigo seu, que vai te espremer, ou um conhecido, ou quem quer que seja, e vai levar uma parte grande do seu cap table. Isso, cara, mundo real você tem que fazer, senão a empresa ia quebrar, vamos supor. Mas isso pode dificultar lá na frente, porque os fundos, eles têm métricas. Então, por exemplo, no Series A, que é essa rodada, que é a primeira, só para explicar, a gente não falou de valores, que rende que é de valor para cada etapa dessa, porque eu acho que é mais importante entender o que os fundos esperam que você já tenha atingido quando você chega nessa rodada chamada de Series A. Então, os fundos esperam que você já tenha provado o Product Market Fit, ou seja, seu produto já está voando. Ele já, óbvio que vai continuar evoluindo, vai continuar, seu processo de venda vai continuar melhorando, mas o produto já está gerando um volume de vendas considerável, ou já tem, os clientes estão adotando mais módulos, o que for que prova que aquele produto já está com uma certa consolidação de que aquela empresa ainda não está testando o MVP, o produto que ela tem, se o mercado compra ou não. Tá? Então, dito isso, os fundos esperam uma métrica mágica que no mundo real nem sempre acontece, é que os sócios fundadores ainda tenham mais de 50%
dos shares, né, da participação da empresa pós-Series A. Ou seja, depois de diluído todo mundo que entrou, esse é o mundo ideal. Tá? No mundo real tem de tudo, mas esse é o mundo ideal. Então, uma coisa para preocupar no começo é quanto por cento você já está diluindo no começo, porque, inclusive, para o anjo inteligente, para o anjo smart money, como se diz, e mesmo para o fundo inteligente, te diluir demais no começo vai dificultar a rodada futura. Então, para a gente não é tão inteligente assim. O cara pode ter a impressão que ele está levando uma participação maior da empresa, e pode, mas essa empresa pode ficar menor porque ela não consegue captar lá na frente. Então, é uma questão de conversar. E o último ponto que eu vou falar sobre isso aí, eu acho que a gente, se você concordar, Gabriel e Camila, se vocês concordarem, a gente abrir aí para o pessoal que queira fazer pergunta. Mas o último ponto que eu ia colocar dessa questão de preparar e pensar para o futuro é pensar com muito cuidado quem que você está trazendo para o cap table, quem que você está trazendo de investidor, seja anjo, seja fundo. Por quê? Anjo, tudo bem, quando você precisa, de novo, mundo real, você precisa de dinheiro, tem um cara querendo colocar o dinheiro na empresa e é o que você tem, você vai aceitar. Mas se você tiver como escolher, o anjo que, por exemplo, ele agrega valor, ele traz relacionamento, ele conhece do mercado que você está atuando, ele é melhor visto pelos fundos. A gente olha isso, eu esqueci de falar quando eu falei dos nossos critérios de avaliação, a gente olha quem é o atual investidor da startup, porque isso pode fazer muita diferença, tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser um investidor que não entende esse mundo, que vai atrapalhar as próximas rodadas, tem de tudo. Então, eu acho que é muito importante vocês pensarem isso também. Bom, vou sugerir isso porque a gente aí tem mais quanto tempo, Camila? Bom, 18 a gente minutos? tem exatamente 18 minutinhos É, para quem quiser, pessoal. Fiquem à vontade para perguntar, fazer comentários. Podem abrir o áudio se não se sentir confortável. Pode mandar aqui no chat que eu leio a pergunta para vocês, tá bom? Aquele momento que as pessoas pensam o que eu vou perguntar. é. Se enquanto o pessoal pensa, então, se Então, deixa eu, Uhum. eu vou abrir aqui, eu não vou abrir a câmera que eu estou viajando, é o Eigel, aqui da Holly. Tudo bem? Tudo bom, Ronaldo? E Prazer te aí, ouvir. Igor, tudo bem? Bom, Tudo Gabriel, jóia. história, né? Fantástico. Já tive o Ronaldo já almoçando, conhecendo um pouquinho da história, do fundo, e, e gosto muito do que vocês estão construindo aí, como um fundo que abre a porta para fora, mas eu vejo um fundo bastante consciente. Então, parabéns aí. Eu tenho Obrigado. uma pergunta, tá? É, quando alguém capta, né, com fundo, ele coloca, ele tem que colocar se esse dinheiro é para quantos meses, e normalmente é para 12, um ano e meio, dois, essa é uma pergunta. E também quando ele busca uma captação, monta um business plan, ele tem que botar nesse valor essas despesas de abertura de empresa fora, advogado, todos esses custos têm que estar dentro desses valores. Prolabore de sócios também, como é que isso é discutido, não é discutido, como é que fica isso? Eu fiz várias perguntas, tá? E queria que você pudesse me responder aqui. Todas perguntas muito boas e obrigado por elas. E vou tentar responder todas. Se faltar alguma coisa, você me lembra no fim, mas eu acho que eu peguei tudo. É, vamos começar aí primeiro com essa questão de quanto que o dinheiro tem que durar. Isso vou dar aquela resposta somebody love, né? Ou bagre ensaboado. Depende, tá? Depende de que estágio que você está levantando e qual que é o tipo da sua empresa. Vou dar exemplo. Por exemplo, a gente tem uma empresa no nosso portfólio que é mais deep tech, que é uma empresa que tem um produto que tem uma maturidade mais demorada. Então, ela captou mais dinheiro e ela, com esse dinheiro que ela levantou de três fundos, foi a gente e outros dois fundos, todo mundo que entrou sabia
que aquele dinheiro tinha que durar mais tempo do que o normal, porque o produto tinha uma maturidade um pouco mais demorada. É um produto que eles publicaram, essa empresa publicou 5 papers científicos em revistas internacionais, inclusive uma revista do grupo Nature, e uma série de coisas mesmo antes da gente entrar, mas ele tem maturidade mais demorada, aprovação de uma health tech de órgãos de controle tipo Anvisa e coisas desse tipo. Então, essa é uma empresa que precisa que o dinheiro dure mais tempo, porque a próxima rodada dela vai ser mais demorada. Mas isso é raro no Brasil. Então, esse depende, eu peguei o exemplo extremo para te falar que é uma empresa que tinha essa, no caso, um período bem maior do que o usual. Outro fator que depende, se você estivesse captando até 2021, eu ia falar uma coisa. Hoje, os fundos estão mais conservadores, a maioria deles. E os fundos estão preocupados que o dinheiro dure um pouco mais. Então, assim, para também não ficar só enrolando, Me dá um range aí. um range entre 12 e 18 meses é o mínimo esperado, porque esse dinheiro deva durar hoje em dia, na maioria dos fundos, tá? É óbvio que tem de tudo e pode tudo acontecer no meio do caminho, mas esse é um esperado, tá? Normalmente, aí, se você falar, esse dinheiro vai durar só 6 meses, hoje em dia, a grande maioria dos fundos vai falar, não, isso é muito pouco. E tá difícil captar, tá mais difícil do que era 1 ano e meio atrás, 2 anos. Então, a sobrevida é muito pequena, você precisa de levantar mais dinheiro. Outra E coisa muito tem importante. Oi, diga. só Aham, acrescentando um ponto também que eu acho bom de passar, visão uhum, de founder, né, que às vezes conversa aí com outros fundos também, além do tempo, né, você vai colocar 18 ou 24, a gente tem visto agora o fundo perguntando mais sobre quando que é o break-even, né? Por exemplo, o break-even é pós esses 24 meses que você está falando, ou ele é durante, e se é durante, é quando, né? Tipo, por exemplo, a gente estava desenhando um user procedure numa rodada, sei lá, colocar 18 meses, aí sempre tinha a pergunta, pô, mas aonde que tem aqui o ponto de equilíbrio aqui nesses 18 meses? Você vai pegar o dinheiro, você vai investir nessas coisas que você está falando, mas o break-even vai vir no 0 a 0 ali, né, nos 18 meses, ou vai ser antes, né? E você já vai começar a ser cash flow positivo 12 meses, com 13. Eu acho que é um ponto legal que não era uma pergunta tão comum quando a gente foi conversar com é. investidores lá em 2021 e 22. É uma pergunta meio paradoxal, para te falar a verdade, porque quando você vai para o track de VC, teoricamente você vai estar levantando dinheiro para acelerar o crescimento. Então, teoricamente, mesmo que você atingir o break-even, você tem que começar a gastar mais rápido, vai perder esse break-even porque você quer crescer novamente. Então é meio paradoxal, mas o momento é meio paradoxal mesmo. Então o Gabriel tem razão. Os fundos estão perguntando isso mais, se você vai break-even ou se você não com esse dinheiro e tudo mais. E é paradoxal por outro motivo. Se você break-even, teoricamente o seu runway, né, o tempo que o dinheiro dura, é infinito, a menos que você contrate mais gente, a menos que você continue crescendo despesas e tudo mais. Mas, de qualquer jeito, sim, é verdade. Os fundos estão perguntando com mais frequência e você tem que estar atento a isso. Então, Eu acho que isso também é até para calibrar um pouco do. Talvez se a pessoa está pedindo a mais, né? Porque se o cara falar, não, eu pego dinheiro com você, mas em 6 meses eu já estou break-even. Eu falei, pô, mas é então isso. É um bom não faz ponto. muito sentido essa tese, não, porque você poderia, então, pegar menos dinheiro, então. Ou então você tá falando, o fundo, isso é um bom ponto e importante para complementar um outro pedaço. Hegel, você vai ter que me lembrar o resto da pergunta, que eu já esqueci tudo, mas é, é, um ponto importante é o seguinte: para que esse dinheiro também? E esse para quê tem que ser muito bem fundamentado. Você vai falar, ó, eu quero esse dinheiro para contratar equipe técnica para desenvolver produto, porque meu produto, se ele melhorar isso, isso e aquilo, eu vou crescer muito mais rápido. Ou você está pegando esse dinheiro, ou uma parte desse dinheiro para growth, ou seja, para conquistar mercado, para contratar equipe de vendas, etc. Esses são os dois mais comuns, mas tem vários outros bloquinhos que você pode explicar por que você está pedindo esse dinheiro. E o mais importante para o fundo, e aqui eu vou falar, tirar o chapéu
de fundo, o crachá de fundo e botar o crachá de quem foi founder, é que no mundo real, tudo que você botar, e você falou de business plan, que você botar no papel, no mundo real, eu não conheço nenhuma startup que seguiu o plano no momento que ela escreveu para o fundo. O plano Uhum. tem que ter, ele é um norte, né? Ele vai te ajudar a direcionar para onde você está indo. Mas o mundo real de startup, então, que está começando o negócio, no meio do caminho ela vai pivotar, ou seja, ela vai ver que aquilo que ela achava que era verdade, quando testa com o cliente, é diferente, então ela vai ter que mudar de rumo, ela vai ter que. Vai surgir surpresa boa e ruim no meio do caminho. Então, o que eu estou querendo dizer é que os fundos, pelo menos os smart money, os fundos inteligentes, eles estão menos preocupados com a precisão do que você está colocando no papel, ou no deck, ou no plano de negócio, e está mais preocupado com o racional. Quando a gente falou clareza mental ali no deck, é um pouco isso. Faz sentido o que o cara está falando? Né? Faz sentido que para esse mercado específico ele precisa investir nesse segmento, porque senão ele não vai conseguir conquistar o público do Sudeste? Sei lá, inventei aqui qualquer coisa. Então, isso eu acho muito importante. Aí, Egel, você lembra para mim as outras perguntas, por Vou favor. lembrar. Só um comentário, eu tive semana com ex-gerente do Banco Neon, né? Sim. Banco é que eles estão na série D e Uhum. até agora break-even. É, É, a trajetória de startup bem sucedida a lá Vale do Silício é não break-even nunca. Vai break-even depois do IPO, uhum. né? Se break-even, porque também aí os investidores vão começar a tirar, a vender a ação se ela não break-even num determinado momento. Mas até ser comprada ou investida, ela tem que estar gastando para crescer. Então, de novo, mundo teórico, mundo real não é assim. Mas na teoria e no tradicional de startup, não break-even não é ruim. Porém, as coisas estão mudando pelo momento. Então, Entendi. os fundos querem ver mais pé no chão das empresas que estão levantando dinheiro. Tá? As duas outras perguntas, né? Sim. Se nesse técnico business plan tem que estar aí todos os custos de advogado, abertura de empresa fora, Ah, todos sim. esses. Você já tem que alocar dentro dessa, desse capital a ser levantado. É o meio problema de ovo e a galinha, isso, Egel. Não tem uma resposta única para você. A gente já investiu em startup que nasceu, que a gente chama flipada, com a estrutura que chama Cayman Sandwich. Ela tem uma empresa em Cayman, que é dona da empresa em Delaware, que é dona da empresa no Brasil. Geralmente a startup que passou por processos da Latitude, que tem essa mentalidade, porque o Brian, que é fundador da Latitude, tem até um ótimo texto dele na internet, que depois eu passo para a Camila, se quiser compartilhar, falando da venda do Zap Viva Real para a OLX, que ele era um dos sócios, que ele não tinha essa estrutura e por que ele acha que não é por que essa estrutura é importante ter, tá? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: tem empresas que já abrem assim, e é mais barato fazer isso antes de você abrir do que depois você flipar a empresa já constituída, porque ela vai ter que fazer, né, uma certa validação de todos os documentos, etc, etc. Então, esse é um ponto. O segundo ponto bom para quem está pensando em fazer isso, que hoje é muito mais barato do que era quando o Gabriel fez, em 2021, mudou muito rápido e que era mais barato do que há 5 anos atrás. Quando o Gabriel fez, já era mais barato do que há 5 anos atrás. E hoje, Tem aí só para saber. olha, dependendo de com quem você fizer, tem uns escritórios especializados nisso que cobram 5, 6 mil dólares, tá? Não é dinheiro, não é dinheiro para uma startup começando que ela pode jogar fora, mas também não é o fim do mundo. Há 3, 5 anos atrás custava 30 mil dólares para montar essa É, estrutura. a É. gente, quando a gente foi investido primeiro lá, a gente gastou aqueles. A gente fez pelo Stripe lá, né? Pelo Atlas lá da Stripe. A gente gastou US$ 500 a primeira estrutura.
A estrutura Delaware somente, né? Que é a É, mais somente simples. Delaware, né? Que ali não tinha aquela exigência lá de queima, tipo, não tem a. A gente ainda tava, por causa do tamanho do cheque, né? Tava experimentando algumas coisas ainda. Uhum. A gente não tinha isso, né? No use of procedure da rodada, mas, cara, $500, né? Do que a gente ia levantar. Lembrando também que a gente já era cash flow positivo também ali, tinha dinheiro ali que a gente já faturava, então, cara, aloca isso daqui para receber um outro investimento, ou faria sentido. Depois a gente teve que fazer, acho que a gente gastou nessa média que o Ronaldo passou, porque teve que montar outra estrutura para fazer a nova preparação, que aí entrou quem, Mandela e tudo, acho que foi aí uns $6.000 a $7.000 aí no total. Aí. E lembrando, isso pode ser, você não precisa fazer isso previamente. Você pode fazer quando o investidor já está com um term sheet, algo acordado. Para você é um investidor que exige isso. Então, Uhum. aí te respondendo, Igor, você pode botar que você vai gastar esse dinheiro com o dinheiro que o investidor colocar. Só que o problema do ovo e da galinha é pelo seguinte: no nosso caso específico, você tem que fazer antes de eu investir. E eu só Tá bom. posso aportar o dinheiro depois de você ter feito isso. Então, você pode até provisionar que depois que o dinheiro do fundo entrar, o que você gastou, que você tirou do, sei lá, do P&D, só para dar um Uhum. exemplo, você vai Entendi. repor, mas no nosso caso não. Mas para outros fundos isso pode vir antes ou depois, tá? Legal. E o legal também é que depois dá para você, depois que você investe nisso primeiro, você já tem uma previsibilidade melhor. Igual agora a gente não tem que criar a estrutura do zero de novo, mas a gente já tem uma previsão de quanto que a gente gasta por ano com algumas manutenções. Então, para uma próxima rodada, lá no plano lá já tem, olha, tem isso daqui que é para manutenção dessa conta, disso daqui, dessa estrutura. E aí é É. muito mais fácil, né? E à medida que vai crescendo, aumenta algum pouco também de com relação ao gasto, mas já está mais fácil de montar a previsão. Para explicar melhor, é preço de contador lá, custo de contador lá fora, outros custos que geralmente são mais baratos que no Brasil, a grosso modo, porque é mais simples, mas são custos. Outros, por serem em dólar, acabam ficando mais caros do que se fosse no Brasil. Mas tem o custo anual, ou semestral, ou mensal de manutenção de empresas fora do Brasil, que quem não tem essa estrutura não tem que preocupar. E para Só montar pra... essa estrutura de tempo, Varia também, mas assim, os mais rápidos que eu vi foram 2, 3 meses. tá bom? Menos que isso é difícil. Agora, tem outras que demoram muito mais. Depende da época, depende do que você monta de estrutura, depende da complexidade que você já tinha na empresa antes de fazer o flip, que é esse movimento. Tá? Tá. E a Uhum. última pergunta é questão do Plorabore. Questão do Prolabore. Cara, fundo Smart Money não vai entrar nisso, não vai deixar de investir ou vai investir em você por causa disso. Agora, tudo tem que ser condizente com a realidade de startup, né? Você não pode querer um salário de alto executivo de multinacional numa startup que está no pre-seed. Uma que está lá no Series B e C, você já pode pensar nisso de forma maior. Mas é muito questão de bom senso e tudo mais. Mas ó, eu acho que ninguém trabalha de graça. Então, mesmo que você seja um investidor, você está investindo na sua empresa, você tem que ter a sua retirada. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Eu nunca vi fundo nenhum tomar decisão baseado em Prolabore. Eu acho que se ele tomar essa decisão baseada em Prolabore, ele não está tomando a decisão inteligente. Mas bom senso tem que ser aplicado de acordo com o tamanho da empresa. Também não sei se eu te respondi Não, ou se foi. É. é só para saber, ok, está entendido, mas Aham. tem algum parâmetro, tem alguma tabela de remuneração de Prolabore, de startups, de faturamento tanto para tanto, é comum pagar tanto, de tanto para tanto, paga-se tanto, ou Cara, é negociação? a resposta honesta é não tem. Talvez outro fundo tenha, a gente não tem. Tá? A gente vai de acordo com aquele mercado, quem são as pessoas, o bom senso. E aí tem de tudo. Eu já contei esse caso para o Gabriel umas 1000 vezes, para quase toda investida nossa. A minha startup era outra época, era outro tipo de investidor, mas teve um mês que a gente estava próximo de quebrar.
No mês que a gente estava próximo de quebrar, porque só a gente já tinha entrado o dinheiro do investidor, já tinha gasto quase tudo, ou seja, a gente tinha um runway de, para falar no termo bonito de hoje em dia, de um mês. Se a gente não vendesse um projeto grande no mês seguinte, a gente não tinha dinheiro para pagar todas as contas. Os sócios, do bom senso, a gente falou, a gente vai cortar primeiro o nosso, que a gente não queria cortar a equipe. E a gente aguentava segurar alguns meses, mas tem gente que não aguenta, que tem família, que tem outros motivos. A gente fez essa proposta por uma sorte ou competência, ou uma conjugação dos dois, ou porque a gente ralou para caramba, a gente fechou no limite. É um projeto grande, o nosso maior cliente na época era o IG, que era da Brasil Telecom, que era provedor de internet da minha startup, que mexia nesse mundo, e ele fechou um projeto que a gente estava negociando há meses, 6 meses, que também eu, como CEO na época, que é outra coisa que startup vive, eu fui lá com os caras e falei, cara, vocês estão pressionando a gente, eu sei como é que empresa grande é, mas vocês querem que a gente seja fornecedor de vocês, se vocês não fecharem, a gente vai quebrar. Então, ou vocês fecham ou a gente vai desistir. Ou a gente vai para outro projeto. Não dava para ficar. E conseguimos virar naquele momento. Foi um momento difícil que toda startup vive. Outra coisa que eu e Gabriel e outras startups nós sempre fala que startup tem muita montanha-russa, né? E a gente, como fundo, tem empresa que num mês está ótimo, no mês seguinte você olha, putz, não sei se essa vai vingar, porque é natural também. Startup não vão todas que o fundo investe sobreviverem. O fundo sabe disso. Então tem, e outras, e muitas vão só empatar o dinheiro, e umas poucas vão dar múltiplos enormes que vão rentabilizar o fundo. Essa é a lógica de fundos de venture capital. Tá? Mas então, a resposta objetiva não existe, mas a franca para você tem que ser algo que faça sentido. O fundo pode ser que o fundo fale, não, esse cara está querendo, desde o início, achar que startup é empresa de grande porte. Se você assustar ele demais, porque você está tirando um prolabore de executivo de sócio de empresa de milhões, quando a empresa está faturando milhares. Então é bom senso, no meu entendimento. Beleza. Tá? Muito obrigado aí. Obrigado aí pela série de perguntas. Eu que agradeço as perguntas, todas muito boas. Temos alguns minutos ainda. Só para finalizar, porque o Silas chegou a perguntar aqui, Tá. ele perguntou para o Gabriel, da Kodesh, duas perguntinhas. Em qual tempo o dinheiro está na conta? Foi faseado? Foi tudo em dinheiro ou teve benefícios também? E a segunda pergunta é: depois que o dinheiro caiu, quando você iniciou a pensar na próxima captação? Tá. Bom, se é em dinheiro na conta, sim. Acho que aqui no caso é porque eu acho que hoje tem alguns fundos que praticam essas. Como é que é? É mídia, né? Investimento em mídia e investimento em dinheiro, mas acho que pode ser isso. Não sei se é a pergunta dele, mas o nosso foi dinheiro mesmo, conta em dólar. A gente tá, como a gente foi investido em 2021, se eu não me engano, a nossa primeira conta foi ali no Silicon Valley Bank, né? Antes de dar todo aquele problema lá que o banco faliu, enfim. Mas a gente já tinha um outro banco, né? Como a gente abriu essa estrutura nos Estados Unidos, a gente tinha um banco nos Estados Unidos backup ali, que era o Mercury, que é um tipo um banco parecido com o Nubank, assim, Estados Unidos, para esse tipo de empresa também que levanta rodada. A gente ficava ali pegando o dinheiro e deixando um pouco em cada banco, e também na estrutura de trazer para o Brasil, né? Então a gente usou alguns serviços ali como remessa online, né, para trazer dólar para o Brasil. E como a gente sabia que na época a cotação estava interessante, a gente não trouxe o dinheiro todo de uma vez. Tem gente que já faz isso, né? Que pega, pô, recebeu a rodada lá fora, tá o dinheiro no banco, o cara pega e traz tudo para ele já poder começar a investir. Então, na época também, e lembrando também aqui que a gente era uma startup que gerava caixa, né? A gente tinha faturamento, e tinha ali um pouco na nossa conta ali do que a gente tinha feito como bootstrapping. E a gente estava fazendo novas contratações de equipe, né? Começando ali a seguir o caminho do plano que a gente montou. A gente não tinha necessidade de trazer o dinheiro tipo todo de uma vez. Então a gente foi trazendo, assim, na verdade o investimento não foi faseado, né? Então a gente que faseou o jeito de trazer o dinheiro. Então, mas já era na nossa conta, né, na nossa empresa lá, Estados Unidos, e a gente foi faseando a distribuição dele.
para fazer os investimentos no que a gente tinha de equipe. E aí, assim, enfim, aí depois a gente também usava com algumas estratégias de rendimento também, né? Como a gente via que tinha alguns casos, se a gente trouxesse para um banco aqui no Brasil e estava tendo ali um investimento em CDB interessante, até para a gente fazer um próximo investimento e uma próxima contratação no próximo mês, a gente fazia algumas estratégias nesse sentido, né? De investir o dinheiro para poder usar ele de uma forma mais eficiente. Mas é muito isso, a gente não foi faseado, não. Eu sei que tem alguns fundos que fazem isso, né? Vai fazendo em camadas, né? Talvez coloca metas, né? Se você atingir isso, a gente coloca mais tanto na sua conta. No caso da NIL, né, e do outro fundo que a gente levantou também não foi, né? Por exemplo, o outro round que a gente levantou, a mesma coisa. O iCombinator assinou lá o Safe, né? Assinou o Safe. Dias depois o dinheiro já estava na conta lá. E ainda muito melhor, né? Porque nesse caso a gente já tinha tudo pronto lá já, a estrutura de Delaware, o banco lá nos Estados Unidos. Então foi muito mais fácil de fazer tudo isso daí. E aí, sobre depois que o dinheiro caiu, quanto que a gente pensou na nova captação, assim, tem baseado no que você estipular, né? Hoje eu penso que assim, né? No que você estipular de nova rodada, né? Do que você captou, né? Por exemplo, você captou para viver ali 2 anos com aquele dinheiro dessa rodada que você está captando agora e você acabou de captar o dinheiro. Muito provavelmente, né, o que você no começo ali você vai ter alguns desafios, né, que o dinheiro caiu, beleza, e aí começa desafios com contratação de equipe, os investimentos que você vai ter que fazer com marketing, enfim, vai ter que começar a fazer uma série de estruturas. Operacionalmente, né, até como o sócio está muito ainda nessa fase, fica um pouco difícil de você já pensar na nova rodada, né, de fazer o fundraise now, né, tipo, pô, acabei de captar um mês, no mês seguinte eu já estou conversando com o investidor de novo. Normalmente você vai estar fazendo FOMO, fazendo ali follow com outros VCs para uma próxima rodada, mas não tão ativamente para trazer, e também você ainda não tem uma previsibilidade de quanto você vai precisar captar, porque, sei lá, talvez se você começar cedo demais querer captar, né, você acabou de pegar dinheiro, talvez você vai pegar dinheiro de novo e não vai usar o suficiente, ou talvez você não valorizou sua empresa o suficiente também. Então tem alguns números mágicos, assim, né? Muita gente, às vezes, ali quando tá faltando ali 6 meses, né, para o dinheiro acabar, né, para o runway ali da rodada, né? São, sei lá, você levantou para 2 anos. Quando tá dando ali um ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, você já começa a formatar o que vai ser a sua próxima rodada, porque já vai levar mais ou menos aí uns 6 meses. Eu acho que talvez agora pode ser que dure um pouco mais, porque o mercado está um pouco mais difícil. Mas eu lembro que histórico de outras empresas que eu conversei ali, 2021 e 2022, levava-se aproximadamente ali uns 3, 4 meses para você fazer o processo de fundraise e levantar uma próxima rodada, né? Para você também ter a diligência, enfim. Só que agora, como Gabriel, os fundos. desculpa te interromper. Eu sei que a gente já estourou muito tempo. Eu queria dar um complemento que eu acho que é bem importante antes da gente fechar. Beleza. Dá tempo ainda, Tá, Camila? pode fazer as Tá. considerações finais. Bem rápido sobre isso primeiro e antes da consideração final. O Gabriel falou, assim, mundo real acontece muito isso que ele falou, mas o ideal é não você captar porque o dinheiro está acabando. É você captar porque você precisa de dinheiro para crescer mais lá para frente. O fundo, é muito difícil um fundo investir na empresa porque o dinheiro está acabando. O fundo investe na empresa porque ela precisa de dinheiro para nova rodada. No mundo real pode ser um misto dos dois ou aquela nova etapa. O jeito acho mais direto de falar isso é o seguinte: aquele dinheiro serviu para esse boom de crescimento. Aí você vai precisar de um novo dinheiro para um outro boom de crescimento. E aquele dinheiro pode estar até acabando mesmo, mas não é porque você não previu, não é porque você cresceu menos do que devia, muito pelo contrário, é porque agora você precisa dar um outro boost, né? Uma outra empurrão para acontecer a nova etapa do seu projeto. Então, só para deixar claro. E tem um último comentário disso, que aí eu vou fazer um encerramento falando sobre isso, é o seguinte: aquilo que eu falei no começo, que uma vez que você vai para o track de VC, você vai estar captando o resto da vida. O Gabriel tem razão que se ainda não está precisando, você não vai estar fazendo isso ativamente. Mas o que ele falou de FOMO, que é deixar os outros com
vontade de investir em você, você tem que estar trabalhando continuamente, na minha visão. Ou seja, você tem que estar falando com os fundos, você tem que ser lembrado, você tem que deixar os caras saberem quem você é, você tem que ir, que é chato, mas você tem que ir em evento, você tem que estar sempre aparecendo para o cara ficar com vontade de investir em você, não você ter que ir atrás dele, é igual namoro. Se você for a noiva que todo mundo quer, fica muito mais fácil você levantar o dinheiro. Então, você tem que jogar seu charme, por assim dizer, na hora certa. Então, na minha visão, captar mesmo, você vai captar porque dá trabalho, você vai fazer um momento que você vai ter que fazer o roadshow, você vai rodar os fundos de São Paulo, os fundos de Minas, os fundos do resto do país e de fora, mas esse é o momento que você vai estar fazendo talvez só isso. O CEO, às vezes, está fazendo só isso nesse momento. Mas durante todas as etapas, você tem que estar mantendo relacionamento, você tem que manter os fundos informados e por aí em diante. Então, dito isso, vou agradecer aí o tempo, espero que tenha sido útil e estou à disposição de vocês para qualquer outra dúvida. Nós que agradecemos, foi bastante, agregou bastante para todos aqui, eu acredito. E antes da gente encerrar, Gabriel, você quer deixar o último recado para o pessoal? Não, só de boa. Obrigado aí, gente, pelo espaço aí, por estar conversando aqui também aqui. É sempre bom estar falando um pouco mais sobre essas experiências que eu já tive aqui. E como eu já estou dentro do espaço do Orb também, da comunidade aí, qualquer coisa que vocês precisarem ali no grupo, ou quiser, quando eu estiver também no espaço, quiser tirar alguma outra dúvida aí, eu sei quem está no caminho do Venture Capital aí, eu fico à disposição também, pessoal. Excelente. Bom, pessoal, muito obrigada a todos que compareceram. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e até o próximo Papo com o Investidor. Até mais, gente. Tchau, obrigado. Ah, Tá, tchau, tchau, obrigada. gente. Obrigado. Obrigado.